Bom dia a todos, amados, queridos cristãos, pessoas que estão na posição, pessoas que estão fora da posição, mas pessoas que estão vivendo. Você que tem o fôlego da vida aí, está vivendo, é com você mesmo que Deus está falando nesta hora. Amém? Deus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e também Ele é a vida. Jesus fala isso em sua palavra, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus se não for chamado. E você é um chamado. Muitos são chamados, pessoas na realidade são chamadas pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele tem um poder tão extraordinário de convencer ou trazer entendimento para a vida das pessoas. O Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, porém, muitas vezes o homem não é convencido, né? O homem, muitas vezes, ele até conhece o pecado, sabe que está vivendo no pecado, porém, e o Espírito Santo alerta sobre o pecado, não precisa pastor pregar, não precisa ninguém falar sobre o pecado. O próprio Espírito Santo alerta a todos os homens da terra sobre o caminho do pecado. Só que o homem, ele prefere viver as suas práticas, viver o seu mundo, viver as suas ideologias, né? Isso a gente tem ministrado sempre, né? A gente tem batido na tecla sobre as pessoas viver as suas vidas por contas próprias, né? Mas só que o Espírito Santo, ele vem para abrir os olhos ao cego. Porém, tem muitos cegos, né? Que nós fomos cegos um dia e Deus mostrou o caminho, né? Deus chamou, na verdade, Deus chamou a gente de cego. Ele disse assim em sua palavra, vamos abrir aqui em Isaías 42, Isaías 42, versículo 16, que diz, 42, 16, que diz assim, ó, e guiarei os cegos pelo caminho que nunca conheceram. Falo-eis caminhar pelas veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz. Ele está dizendo que vai transformar as trevas, né? Ele tem transformado a realidade, as trevas que a gente andava no caminho das trevas, em luz. Essa é a vontade de Deus. Perante eles e as coisas tortas fareis direitas. Estas coisas lhe farei e nunca os desampararei. Essa é a missão de Deus. Essa é a missão do Senhor Deus poderoso, nosso general, nosso capitão, nosso líder, né? O nosso Deus, criador de todas as coisas. Então, ele é uma promessa, né? Uma promessa onde ele diz o quê? Que ele vai chamar, ou ele tem chamado os cegos para apresentar um caminho. Que caminho é esse? O caminho da verdade. O caminho aonde a gente vivia no engano e Deus alertou a nossa alma do caminho errado. Então Deus, ele tem feito isso. E por que Deus tem feito isso? É a bondade de Deus. Deus é bom, Ele é fiel, Ele é misericordioso, Ele tem compaixão pelas nossas almas que andam no caminho tortuoso. Então o que é que o Espírito Santo faz? Vai até você, vai à sua casa e dá tipo um estalo, um toque, para você acordar, para você enxergar, sem precisar de um líder, sem precisar de ninguém. Apenas o próprio Espírito Santo, que veio para os pecadores, para convencer os pecadores. Ele tem poder de convencer o pecador do seu pecado. E quantas pessoas o Espírito Santo tem convencido do seu mau caminho, do seu pecado, e as pessoas, a mente delas acabam tendo entendimento sobre isso. Os olhos dela acabam abrindo sobre isso. Só que mesmo assim, conhecendo a verdade, elas preferem andar no caminho errado, no caminho tortuoso, porque o caminho errado, tortuoso, quem disse que não é prazeroso? O pecado, quem disse que o pecado não traz prazer? Traz prazer para o nosso corpo, traz prazer para as nossas vontades, né? As nossas vontades, quando a gente tem vontade de pecar, vontade de errar, automaticamente, quando aquele pecado vem e a gente pratica o pecado, é um prazer, é uma alegria. Só que essa alegria é enganadora. Essa alegria é como se você montasse uma ratoeira, né? Uma ratoeira, é isso mesmo, uma ratoeira e botasse um queijo. Né? Vamos supor que o rato gosta de queijo, apaixonado. Qual é a sua comida, o rato, preferida? A minha comida preferida é um queijo. Aí ele sente o cheiro, aí o rato vai lá e cheira ainda antes de se alimentar, dá uma cheiradinha. Já viu
o nariz do ratinho, ele faz assim, ó, né? Aí ele cheira, e quando ele cheira, aquele cheiro traz um prazer. Né? Aí ele pega e dá a primeira mordida. E quando ele dá a primeira mordida, acionado a ratoeira, pá, trava o pescoço e mata o rato. É assim o pecado é assim. O pecado tem cheiro, o pecado tem sabor, o pecado é gostoso, o pecado nos satisfaz, traz prazer. Quem disse que o pecado é ruim? Porém, o pecado é como se fosse uma ratoeira, uma armadilha. Uma armadilha para atrair as pessoas. E as pessoas estão indo para essa armadilha. As portas estão largas, está tudo fácil. E as pessoas estão indo nas portas lá. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Tem gente que trabalha, quer trabalhar para sustentar a família, quer trabalhar para isso, para aquilo outro. O que adianta correr atrás e deixar as coisas de Deus para o lado? O que adianta correr atrás, trabalhar, ganhar dinheiro, satisfazer o seu ego, os seus planos, os seus projetos, escolher o seu próprio caminho? Eu sou cristão, mas só que eu vou andar por este caminho. Eu sou cristão, não vou andar por esse caminho que Jesus está mandando. Esse caminho é muito estreito para mim. Esse caminho é muito árduo, é doloroso. E a pessoa quer um caminho mais fácil, um caminho mais que vinha facilidade. E depois acaba o quê? Morrendo. Né? Morre o espiritual, morre a fé, vem o cansaço, vem a indisposição, porque ela, em vez de andar no caminho que Deus está mostrando, que é o caminho da luz, e não o caminho de fadigas, né? De cansaço, caminho de peso, porque Deus, ele é assim, ele vê que a gente tem tanto peso, ele vai lá, o Espírito Santo vai lá e nos tira do charco de lodo, e nos arranca de lá, da raiz da podridão, do pecado, e nos coloca numa posição para ele começar a nos moldar como vaso, trabalhar. Mas só que mesmo assim, sabe que quando aquele povo lá de Moisés, quando Deus tirou do Egito, eles aparentemente, eles pensaram que Deus ia mudar assim, ó, um estalar de dedo a vida deles. Escuta só, vamos meditar nessa palavra. Quer dizer que Deus viu que aquele povo, há muitos anos sendo escravo de Faraó, há muitos anos aquele povo sofrendo, Deus se sensibilizou daquele sofrimento daquele povo. Que Deus olhava assim, esse povo é meu, mas esse povo está na mão de Faraó. Esse povo foi eleito, foi eu que fiz, foi eu que criei, foi eu que formei, mas o povo está lá aprisionado como escravo de Satanás, como escravo de Faraó. E aí Deus foi tocado no coração, eu preciso ter compaixão. Deus teve compaixão e misericórdia desse povo. E mandou o líder Moisés, gago, não sabia pregar, não sabia falar nada, mas Deus sabe, trabalha desse jeito, ele trabalha do jeito dele. Enviou ali Moisés, por favor, pega esse povo, tira do Egito, traz para o deserto. E aí Moisés acatou a ordenança de Deus, chamou, conversou, pregou, incentivou, motivou o povo ali. Olha, Deus vai mudar a nossa vida. Deus, ele me falou, ele me visitou e mandou como mensageiro para vocês, para dizer a vocês que vocês vão entrar em uma terra prometida, uma terra que mana leite, mana mel, tem tudo, tem uvas gigantes, tem tudo que é bom de melhor, vocês não vão sofrer mais. Aí o povo até que acreditou em Moisés, mas por um período, o povo, quando os dias foram passando, e o povo começou a murmurar, reclamar, e ter saudade do pepino, da cebola, e ter saudade do Egito, e muitos queriam voltar para o Egito, amém? Voltaram, tem muitos que até voltaram, mas morreram no caminho. Deus, ele é a luz. Ele é a própria luz que ilumina o nosso caminho para a gente não se perder. O caminho é longo e precisamos de luz para enxergar a caminhada, para enxergar o que tem na frente, o que está na frente. E essa luz, não existe outra luz a não ser a luz chamada Jesus Cristo, Filho de Deus, o próprio Deus, para nos iluminar. Ele nos mostra o caminho, a verdade e a vida, e muitas vezes a gente rejeita o caminho dele, a verdade dele e a vida, para andar conforme o nosso molde formado por nós mesmos. O nosso molde é diferente do molde de Deus. Deus tem um molde certinho para a gente. Deus tem uma promessa certa para a gente. E a promessa não demora não. A promessa não demora muito tempo não. A gente passa pelo processo, a gente passa pelas provações, pelo vale, pelo deserto, mas a gente passa, a gente não mora, a gente não fica. E muitas vezes a gente mora no deserto, a gente mora no vale por causa de nós mesmos, porque não queremos acatar as ordenanças de Deus, os estatutos, os juízos. A gente tem essa guerra dentro de nós. A gente tem essa luta
essa dificuldade, essa batalha dentro de nós, que luta dia e noite, que é o ego, o nosso eu, nosso eu que foi formado desde a nossa infância, nossos avós, nossos pais têm nos orientado um bom caminho, só que nem os nossos avós e os nossos pais não sabem verdadeiramente o bom caminho para nós. E eles nos ensinam conforme eles aprenderam com os pais deles, os avós deles também. Então vai passando de geração em geração. Só que Jesus, ele veio quebrar isso. Porque é um caminho que para o homem é bom, mas é um caminho que lhe gera a morte. O nosso caminho, guarde no teu coração, é um caminho que gera a morte. Não tem como. Não tem como a gente insistir por um caminho, por mais que esse caminho nos traz prazer, nos traz alegria. Não adianta a gente insistir por um caminho que não é o caminho de Deus. Mesmo trazendo prazer para a gente, mesmo trazendo satisfação, alegria. A gente precisa conhecer a verdade para saber qual é o caminho certo. E quando Deus revelar para a gente que Ele está revelando o caminho dele, a gente tem que ser submisso ao nosso líder, a gente tem que obedecer a Moisés, a gente tem que obedecer e acatar tudo que Deus fala através de Moisés. Mas Moisés, porque o ser humano é assim, mas Moisés não sabe falar direito, mas Moisés não sabe nem explicar a palavra direito, mas Moisés é gago. As pessoas questionam e julgam as deficiências da liderança, a deficiência de Moisés. Foi assim que aconteceu no deserto. O povo ficou 40 anos sofrendo, irmão. Por que ficou 40 anos sofrendo? Porque preferiam obedecer às suas vontades, os seus achismos que estavam achando, eu acho que é desse jeito, do que obedecer às ordenanças de Deus através da vida de Moisés. E Moisés tinha mentor. Moisés não estava à toa. Quando Deus falava com Moisés, Moisés entendia. Mas tinha as coisas que estavam pesado demais na vida de Moisés. A obra pesava. O povo, em vez de se unir, se juntar, aliviar o peso da obra, da sua liderança, o povo colocava mais peso. O povo, em vez de somar, ajudar a liderança, se unir para que as cargas sejam divididas e sejam leves para todo mundo, o povo aumentava. Era um povo de confusão, era um povo de contenda, é um povo que criava problemas. Moisés já tinha problemas demais, aí o povo criava mais problemas, acarretava Moisés. E Moisés ficou pesado. Moisés por algum momento ficou irritado, bateu na rocha, com fúria. Teve um momento que Moisés demonstrou seu amor para aquele povo estava em rebeldia. Deus falou para Moisés, sai de bolo, sai de reta aí, sai, que eu vou destruir esse povo. Esse povo já está me deixando irado. Deus já estava irado pelo povo. Mas aí Moisés falou, pera aí, a gente caminhou até aqui para o Senhor destruir, tanto esforço, tanta luta, tantas coisas para suportar. Eu suportei, Moisés falou assim, eu suportei tantas coisas para o Senhor destruir esse povo. Então, risque meu nome do livro da vida. E Moisés, pode me matar também. Por causa de Moisés, Deus não destruiu o povo rebelde, que queriam andar e trilhar nos seus próprios caminhos. Por causa da liderança, que é a oração de um justo, Moisés era justo, era um homem sério. Um homem, apesar que ele tinha as suas deficiências, ele era gago, ele não tinha experiência de liderar, de liderança, de liderar aquele povo. Moisés ele tinha várias deficiências, mas Deus escolhe assim para confundir. Deus não escolhe um capacitado, Ele capacita os escolhidos por Ele. Então na jornada Deus estava capacitando Moisés. Mas Moisés não era capacitado, mas era um eleito escolhido conforme o coração de Deus, para guiar aquele povo rebelde. E o povo não obedecia. E ali ele pode riscar meu nome do livro da vida. E Deus, por causa de Moisés, não destruiu o povo. Olha aí a importância de uma liderança que a maioria, eu vou dizer assim, a maioria é questão de 60%, que 40% respeita. Ainda tem os remanescentes, ainda tem as ovelhas. Existem ovelhas que obedecem, ovelhas que estão ali junto. Moisés, eu estou aqui, ó, tome aqui meu dízimo, minha oferta, vamos fazer essa obra crescer. Moisés, eu estou aqui, o que precisa fazer, ele vai fazer. É ou não é? Ainda tem pessoas honestas, pessoas fiéis, pessoas que entendem os planos de Deus, entendem a obra, entendem o evangelho para a vida delas. Então essas pessoas que têm já o entendimento,
Aleluia. Elas têm esse entendimento e aí ela vai e pratica com o homem. Elas demonstram, você percebe que elas demonstram o seu entendimento, praticando, trabalhando, sendo fiel, submisso ao seu líder, submisso ao Deus vivo. Mas tem muitos que até entendem, mas não faz. Não faz, porque prefere andar conforme a tua vontade. E Deus chamou muito. E para não ficar somente por essa ministração de palavra, vou aqui abrir a palavra que fica em Mateus capítulo 9, e versículo 35, que diz: a seara e os ceifeiros. E percorria Jesus todas as cidades, percorria Jesus e todas as aldeias, ensinando nas sinagogas, ensinando dentro das igrejas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas, não é a metade, todas as enfermidades e molestas entre o povo. Quer dizer, a opressão, as enfermidades sobre aquele povo, né? As cadeias de Satanás através das enfermidades que oprimia aquele povo, sofria. Então Jesus foi para libertar. Aí no versículo 36 diz: e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, Jesus, porque andavam desgarradas, soltas, por aí, ó, soltas, sem ter uma liderança, desgarradas e errantes, e errava. E por isso que as enfermidades vinham, por causa do pecado, por causa do erro, das suas deficiências. Então as enfermidades oprimiam, os demônios oprimiam através das enfermidades. Elas andavam como ovelhas que não tinha pastor. Então disse aos seus discípulos, olha o que Jesus disse aos seus discípulos: é verdadeiramente, a seara é realmente muito grande. Os problemas são muito grandes, a seara é muito grande, as minhas obras são imensas. Olha aí, mas poucos são os ceifeiros, quer dizer, poucos são os trabalhadores, poucos pastores, poucos obreiros, poucos levitas, e quando tem, não é de qualidade boa, não é uma qualidade que realmente venha definir uma transformação da vida das pessoas. Então Jesus estava falando ali que estava faltando. Então aqui embaixo no 38, para a gente finalizar essa parte, ele disse assim, ele continua falando: rogai, clamai, rogai, suplicai, pois ao Senhor, que é o nosso Deus, nosso general, olha o que Jesus está fazendo, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Mande pessoas para nos ajudar. Tem um momento que tinha um rapaz que não estava preparado, estava pregando ali porque o Espírito Santo fez o chamado na vida dele, e ele, por obediência, obedeceu aquele chamado, né, dos céus, e começou a pregar a palavra de Deus. Jesus estava pregando, amar a Deus sobre todas as coisas, amar seu próximo a ti mesmo, e pregando a palavra. Então Pedro ali, João, os seus discípulos, repreendiam ele, porque eles não estavam com quem? Com Cristo ali do lado, debaixo da submissão de Cristo. E Jesus falou assim: não repreenda eles, não impeça de pregar a minha palavra, porque aquele que junta é conosco, aquele que espalha são aqueles que não estão conosco. E aquele homem estava ali mesmo com sua deficiência, mesmo sem ter uma experiência com Jesus ainda, porque ali era o início do ministério dele, do chamado dele. Você acha que o Espírito Santo estava chamando ali só Jesus, só ali os discípulos? Não, ele estava tocando em pessoas. Eles já estavam fazendo chamado de pessoas. Muitos são chamados, né? Assim, os escolhidos são aqueles que realmente trabalham na obra de Deus com eficiência, com perseverança, com dedicação, com amor, não por obrigação, como muitos trabalham na obra de Deus por obrigação. O apóstolo Paulo estava ali com os irmãos se questionando com o apóstolo Paulo: apóstolo Paulo, que negócio é esse? O irmão está pregando com confusão, o irmão ali está pregando com inveja, o irmão está pregando por dinheiro, ele só prega por dinheiro. Aí o apóstolo Paulo: para aí, deixa eu falar uma coisa a vocês. Não importa como o evangelho está sendo pregado, o importante é que o evangelho seja pregado. Sobre os pecados, as iniquidades, aí já é outra história, não vamos misturar. Aí ele falou assim, eles estão juntando, estão pregando. Porém, as iniquidades, as contas que vai vir, é lá naquele grande dia. Que muitos vão dizer: Senhor, mas eu preguei, eu louvei, eu fiz, aconteci, bababá, bam, caixa de fósforo, papá, muita justificativa naquele grande dia vai ter. E Deus vai dizer: mas eu não te conheço, rapaz. Apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Você não tinha uma intimidade, uma aproximação comigo. Se eu pregava a minha palavra, porque eu te chamei para pregar. Mas você praticou iniquidade.
Você não foi submisso ao seu líder. Você não respeitou a liderança. Você praticou orgias, adultério. Você praticou fornicações. Você pregava o evangelho, porém você pregava o evangelho do teu jeito, da tua maneira. E Jesus e o próprio Deus vai falar isso naquele grande dia. Então muitos são chamados, poucos são escolhidos. Mas ele dá ordem a nós, como líderes, que estamos na frente da obra, como autoridade constituída por Deus, porque toda autoridade é constituída por Deus. É uma oportunidade que Deus dá ajuda, é uma oportunidade que Deus dá ao Tomé, é uma oportunidade que Deus dá a todos, sem acepção de pessoa. Deus, ele dá a oportunidade para todos, mas nem todos faz como Deus manda. E Deus quer que nós, líderes, usamos nossa autoridade para ensinar o povo, para corrigir, porque muitos não gostam de ser corrigido. Não me corrija na frente de ninguém, me corrija no canto. Ei, que garladão vai ter se só te corrigir no canto, no canto, no canto? Tem que corrigir na frente de todo mundo, é bíblico. Está escrito aí. Se o irmão não consegue obedecer, corrigir na frente de todo mundo. É bíblico, está escrito, está na Bíblia. Por que eu vou rasgar essa passagem? Por que eu vou rasgar essa? Não, porque pode ferir. Não! O evangelho não é para ferir. E se o evangelho ferir, ele também é um evangelho que cura. É um evangelho que fere, mas é um evangelho que cura. Fere o quê? O seu ego. Fere o quê? O seu orgulho. Quando você se sentir ferido pela pregação da palavra, através da correção, ele corrige a quem ama. Você não entendeu, não? Ele está te corrigindo na frente de todo mundo, não é para te matar. A correção não mata, não. A correção... Ah, mas palavra mata. Sim, qual é a palavra que mata? Só mata se a gente estiver em desobediência com Deus. Se a gente tiver em desobediência com nossos líderes, com Deus, com certeza vai matar. Se a gente tiver em pecado, vai matar. Mas a maioria das vezes não mata, não, irmão. A palavra, ela cura, ela salva, ela liberta, ela transforma. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Então tem momentos na nossa vida que Deus vai corrigir na frente de todo mundo mesmo. Para saber qual é a sua postura. Se você vai se manifestar o demônio, eu não gostei. Ou se você vai continuar humilde, não, Senhor. Amém, obrigado. Porque para entrar no céu não vai ser de qualquer maneira, de qualquer jeito. Deus vai testar a gente de todo lado. Para ver se a gente está preparado para entrar no céu. E muitas vezes a gente quer se rebeliar. Entra rebelião. Ah, não gostei disso, não gostei que o apóstolo falou, não gostei que o líder falou. Ah, Moisés foi muito duro comigo. Ah, o meu líder foi... Irmão, ame Jesus. Segue a palavra de Deus. Que você está passando por provações. Deus está te provando. Sabe por que Deus está te provando? Porque faz parte do trabalhar de Deus para você ser aprovado ou reprovado. Deus está te aprovando para ser ou reprovado ou aprovado. Você está sendo como? Reprovado ou aprovado? Você está se rebeliando contra seu líder? Está se rebeliando contra as ordenanças, estatutos, juízos e mandamentos de Deus? Para viver os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos? Pegue o seu estatuto, rasgue seu juízo, o seu mandamento e segue o mandamento de Deus. Não queira se defender, porque Satanás era assim, ele atacava e se defendia dentro da palavra. A gente não pode pegar a palavra para querer se defender. A gente tem que pegar a palavra que foi lançada para a gente e a gente, amém, glória a Deus, tomar posse. Seja tão boa como correção ou para o bem, ou para a correção, a gente tem que dar glória a Deus, dar graça a Deus por tudo, dar glória a Deus por tudo. Então você está em um caminho que não é um caminho fácil. Para entrar no céu não é fácil. A porta é estreita, irmão. A porta é estreita. Daqui a pouco nós vamos orar aqui para Deus mandar, né? Nós vamos rogar para Deus mandar o cefeiro para a seara, porque a gente está precisando de cefeiro. No momento que Moisés estava ali, pesado, o som pesado, não estava... Porque Moisés fazia tudo, irmão. Moisés, escuta, Moisés limpava banheiro, Moisés estendia os tabernáculos, Moisés saía limpando, Moisés dava conselho a um, pegava a causa de um, resolvia a causa de outro. Então Moisés estava pesado, tanto que pesou que ele sentiu o coração palpitar, aquele palpitar fino, mas está muito pesado, acho que eu vou morrer. Por quê? Moisés, mesmo sendo cristão, Moisés mesmo sendo líder, ele não estava fazendo dentro do ministério o que era certo. Moisés tinha que dividir as cargas. Então Deus, cada um líder tem que ter um mentor, viu?
Eu tenho que ter um mentor, alguém que me aconselha. Mentoria ministerial. Você precisa ter um mentor também. Um mentor de verdade. Né? Não é um mentiroso, não. É um mentor. Um mentor que te leve para cima. Um mentor que te prepare. Ó, você está com emoção. Ai, estou magoando. Ó, seja emocionado, mas seja um emocionado forte. Seja um emocionado forte. Não seja um emocionado fraco. Senão você vai desistir de tudo, vai abandonar o cargo, vai abandonar o seu ministério, vai chutar o pau da barraca. Você vai desistir, porque se o seu emocional estiver fraco, emoção, chorar é bom, irmão. Não é ruim, não. Chorar, aquela, oh meu Deus, aquela coisa emocional, chorar porque foi machucado, foi magoado, é bom, mas você tem que ser, ter um emocional forte, você tem que ser forte. Em cima de todas as situações, você não tem que ser um líder fraco. Eu mesmo, se eu sou emocionado, eu choro, sou sensível, não deixo de ter as minhas emoções, meus sentimentos, que quando a gente é dirigido por Deus, a gente na caminhada a gente vai chorar, ou tanto para o bem, ou chorar porque alguém nos machucou, mas diante desse choro, dessa emoção, a gente tem que ser forte. Não, ó, eu estou sofrendo, mas tenho que suportar, eu tenho que aguentar por amor a Cristo. Jesus aguentou muitas coisas por nós, e Jesus não abandonou a gente não, porque a gente vai abandonar o caminho de Jesus para seguir outros caminhos. Ah, mas outro caminho de Jesus também é outra obra. Não, Deus chamou para essa obra, Deus chamou para você frutificar, para você obedecer a sua liderança, respeitar a sua liderança, acatar as ordenanças e pronto, acabou. Porque se você for para outro lugar, lá vai ter que ser assim também. E se seu líder for um homem assim forte, um homem que corrige mesmo, um homem que sabe quando você pega ali o ouro, né? Você joga no fogo, pega, dói mesmo, mas essa dor vai passar. Imagine se a gente, ó, viver a nossa vida com o nosso ego, só passando a mão na cabeça, e naquele grande dia a dor for maior, a dor for pior, porque a gente não foi tratado conforme Deus queria. Todos nós só queremos ser tratados assim, ó, com a mão na cabeça. Eu quero ser tratado assim, só que não é da vontade de Deus. Porque eu vou seguir a minha vontade. Você é um religioso, um cristão, um evangélico, do meu jeito, tem que ser assim, porque tem que ser assado, porque tem que ser dessa maneira. Ei, irmão, acorda para a vida, acorda você que dorme. Não temos mais tempo de dormir, não. O tempo está passando, o dia está chegando. E se a gente se apresentar diante de Deus despreparado, a gente vai perder a nossa salvação. É condenação eterna. É melhor a gente aceitar aqui, ser tratado, cuidado, adornado por Deus agora, do que lá na frente a gente querer voltar tudo e não pode voltar mais. Porque no céu não entra pecado, no céu não entra as suas vontades, no céu não entra as suas ideologias, no céu não entra o seu emocional fraco, o seu emocional que tudo se entrega, que tudo se dá. No céu não entra de qualquer jeito, no céu não entra com ruga, com mancha, com mácula, no céu entra formado. Eu faço uma pergunta, quem quer entrar no céu? Todo mundo, eu, pronto. Todo mundo quer entrar no céu, todo mundo, eu. Pecado não entra no céu, deixa o pecado. Dinheiro não entra no céu, deixa o dinheiro. Casa, carro não entra no céu. Suas vontades não podem entrar no céu. O que tem que entrar no céu é a vontade de Deus. Aceite que dói menos. Aceite que dói menos. Deus está te tratando, você não está entendendo. Você não está compreendendo. Peça a Deus discernimento, entendimento para você entender, para você não ficar questionando, murmurando, reclamando de tudo. Essa porta aqui que eu te apresento é a porta estreita. Eu prego carro, eu prego sobre casa, mas Deus vai te abençoar a sua casa, seu carro, você vai ter uma vida bem sucedida, eu profetizo na sua vida que vai ter dinheiro no banco, não sei se você toma posse e recebe, que vai aparecer dinheiro na tua carteira, eu começo a abençoar, profetizar, mas isso não é prioridade. Isso que eu faço é a tua vontade, que Deus também deu essa vontade para a gente comer do melhor, viver bem, se vestir bem. Mas essa não é prioridade. Trabalho, bote no teu coração, trabalho não é prioridade para a sua vida. Trabalho não pode ser em primeiro plano, obra depois não. Não existe isso para um chamado. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Por quê? Porque a gente traz divisão. A gente ainda traz no coração. Lembra do povo de Moisés? Ele estava indo para a terra prometida, caminhando com Moisés, mas no seu coração estava trazendo o seu passado. E Deus diz, ó, apaguei o seu passado. A partir de agora é para frente que se anda. Não é para o lado, não é para o outro. É para frente que se anda. Deus está falando, é com você mesmo que está aí.
Talvez você pense que não é com você, mas é com você que está aí assistindo. É com você mesmo que Deus está falando. Durante a nossa jornada, nossa obediência, tem galardões, até chegar ao galardão maior, que é a nossa salvação. Tem galardões. Que galardões é esse? Providência de Deus. É o financeiro chegando, é comendo o melhor da terra, mas tudo no centro, no foco, ó, no foco. Na caminhada Deus faz. Não a gente querer ir para o lado e querer para o outro, buscar a nossa providência. Não. As bênçãos têm que nos alcançar. Está escrito na palavra de Deus, Deuteronômio 28. Se tão somente obedecer às bênçãos do Senhor, os mandamentos, estatutos, juízos, as bênçãos os alcançarão. O próprio Deus vai dar ordem às bênçãos se a gente seguir o que é certo. Seguir a nossa liderança que está ali como instrumento vaso da mão de Deus para nos direcionar, nos corrigir, nos instruir. Então é preciso... A Bíblia diz que o Evangelho não é penoso não, os mandamentos de Deus não são penosos não. O que só torna sendo penoso para nossas vidas é que a gente quer da nossa maneira, irmão. É que a gente quer do nosso jeito, irmão. Se você não tem entendimento do que Deus está falando, ministrando através da minha vida aqui, peça entendimento. Deus até libera quem não tem entendimento, não tem sabedoria, não tem discernimento. Eu tenho 15 anos, não paro. Nas minhas orações, peço a Deus mais entendimento, mais sabedoria, mais conhecimento. Eu peço a Deus, não paro de pedir até Jesus voltar. Vou pedindo que quanto mais sabedoria, mais entendimento, mais conhecimento, melhor para a gente não perecer. Então você precisa hoje tomar uma decisão na tua vida. Você precisa hoje, olha, a partir de hoje eu quero parar de sofrer. Vou continuar sofrendo, porém o sofrimento fora, não é o sofrimento dentro. Porque quando a gente busca o nosso caminho, o sofrimento fica dentro. As nossas vontades, o sofrimento fica dentro. Porque as nossas vontades, nossos achismos, ideologia, nosso caminho. Mas quando a gente busca, oh glória, o caminho de Cristo, o caminho do Senhor Deus vivo e poderoso, e vive e suporta por amor a Cristo, aí o sofrimento começa a sair de dentro de nós. E quem entra dentro de nós? A própria presença de Deus. Vai acabar os sofrimentos? Não. Só que vai ser o seguinte, o sofrimento antigamente passava por cima da gente. Mas com Cristo, andando no caminho de Cristo, nós vamos passar por cima do sofrimento. Dos problemas, das tempestades. Aquela tempestade ali que eu estava balançando o barco, os discípulos, aquela tempestade está passando por cima dos discípulos. Só que Jesus não. Ele falou, aquieta a tempestade. Ele passou por cima da tempestade. Jesus é assim, quem anda com Jesus passa por cima dos problemas, por cima da tempestade e vence, porque Jesus é vencedor. Mas a gente quer criar um Jesus nosso. Ei, não crie Jesus não, em nome do Espírito Santo, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome desse universo, da santidade, da soberania de Deus. Não crie outro Cristo, não crie outro Deus. Para você idolatrar suas vontades, idolatrar o seu querer, o que você acha. Faz um apagão na sua mente. Apaga tudo. Faz uma reforma na sua mente. Pega essa aqui, ó, o verdadeiro chip. E segue. Está tudo escrito aqui. Não tem nada que a gente... porque eu estou sem entender, está aqui. Vem cá, se eu perguntar sobre aquilo, aquilo outro, está aqui. A Bíblia é um manual perfeito. Aqui dentro tem tudo. Tem geologia, tem ciência, tem matemática, tem todas as respostas que a gente... Eu sou líder, sei pregar, sei fazer, sei louvar, sei mais... Poxa, eu estou com dúvida aqui, sabe? Abra a Bíblia, através do guia chamado Espírito Santo, ele vai guiar a sua vida e vai continuar guiando, se você quiser, se você querer. Se você não querer do teu jeito, o Espírito Santo se retira, ele é educado. Não existe no universo algo tão educado, tão perfeito, tão maravilhoso, tão santo como a presença do Espírito Santo. E sem
Então é assim que dentro da igreja tem que ser. Uma conversação que eu vou fazer no júnior, pode fazer o que for, mas você não pode se corromper. E muitos outros que não perde tempo, foca, perde tempo, outra coisa que não tem hora. Tem hora, se você não olhando para Jesus, olhando para Deus, olhando para a motivação, porque aí verdadeiramente anda com Cristo Jesus. Quem está do lado diferente de verdade essa palavra. Josué, ela era entrar na terra prometida e desfrutar do melhor da terra. E você precisa, diante dessa mensagem de Deus, construir dentro do teu coração através da minha vida, no ministério do Evangelho Apóstolo de Santana, na Igreja Mundial Profética da Bíblia, você vai vencer, vai passar pela dor, vai gemer, vai chorar, vai querer abandonar, desistir, mas não vai conseguir, a força que você está buscando vai fazer você permanecer na vontade de Deus, no caminho para você não sair, para você perder a terra que manda de mel, para não perder a sua missão. Se você quer foco, esquece essa vida negativa, porque Deus te melhor na tua vida. Então vamos orar para Deus interceder. Senhor Deus, nosso querido Pai, aqui nesta hora, neste momento, eu clamo, eu ajudo todos os seus servos que nos assistiram até o final. Eu clamo, meu Deus, embora a tua presença para que o Senhor envie ser feito, como diz a tua Escritura Sagrada. Nesse dia, meu Deus, o seu profeta tem ido ali na tua casa de oração e dizendo que vai varrer tudo, vai arrancar tudo que não te agrada ali. Aqueles que não te agradam, Senhor, naquele lugar, naquele ambiente, vou permanecer. Mas como os seus profetas foram, vários profetas falaram a mesma coisa, que vai limpar aqueles que não querem nada com a obra, que prioriza o mundo, o secular, prioriza a sua vontade. Eu não posso interferir nisso, eu não posso interferir na tua vontade, mas eu clamo, Senhor, que manda ser feito, pessoas, homens e mulheres de Deus, humildes e simples, que amam de verdade, Senhor, a tua obra, que vivem, meu Deus, tirar a carga da liderança, para que a liderança possa ter a tua presença, possa ter caminhos para essas pessoas, para abrir as portas, a Pedro, e ele fechou e falou para Pedro assim: o que ligar na terra, ligar no céu, o que desligar na terra, é desligar no céu. Dá também essa chave, que é a autoridade. Eu não quero que meu pai confunda a minha mão, Senhor, pensar destruída, misturada do Espírito Santo, pela tua presença, Senhor. Então, tu me dá sabedoria e inteligência para guiar esse povo. Me dá mentores espirituais para que venha falar palavras fortes para mim, no sentido vindo do teu trono, como o Senhor deu através de Moisés, através do sopro de Moisés. Falou com Moisés para dividir aquela batalha, o Senhor ajudou eles. O Senhor não ama os seus líderes. O Senhor já deu mão dos mas o Senhor não aprovou os seus estudos, o Senhor traz o conselho, o Senhor traz estratégia, mesmo sem estratégia, conforme o nosso olhos. A princípio parece que não vai dar certo. Então nos dá inteligência, sabedoria e envia ser feito no meu Deus para essa caminhada. Coloca homens do meu lado, homens guerreiros, como um presente de Gideon. Coloca homens guerreiros, com sangue na veia pelo Evangelho de Cristo, sangue de soldado pelo Evangelho de Cristo, mulheres guerreiras do lado, mulheres que juntam unir força em prol do Evangelho. Aqui no estudo de gravação, eu clamo a presença. Como o Senhor mesmo ordenado, meu Pai, eu clamo, meu Deus, eu clamo
Deus além da nossa morada. Então, meu Pai, tira esse escamas dos nossos olhos. Arranca, meu Pai, tudo aquilo que a gente não consegue enxergar. Tira o nosso entendimento e coloca o seu entendimento. Tira a nossa sabedoria e coloca a tua sabedoria. Meu Deus, manda dentro de nós o teu Espírito para que a gente possa, uma igreja verdadeira, venha vencer. Que seja a igreja da vida, meu Pai. O Apocalipse que é agradável ao teu coração. Então, meu Pai, finaliza essa oração, finaliza essa transmissão na
Davi deixou a presença de Deus de lado para viver o seu mundo por um momento. E acabou chegando na sacada e caiu por uma Betseba e caiu nela. Adulterou, matou o marido, botou o marido lá, com malícia, botou lá na frente para morrer logo, para ficar com a Betseba, adulterou, amém? Depois essa arrependeu, acabou. E tem muita gente que, como está dormindo, cuidado com você que está dormindo. Cuidado com você que está dormindo. Porque nessa dormir, nesse cochilar, que o nosso adversário foi implanta o joio no meio daquilo que a gente construiu, o vinho. Então precisamos vigiar, a palavra de Deus falando para mim, também para você, para todos nós. Precisamos vigiar, precisamos acordar, vigilantes, orar e vigiar, para que não venha entrar em tentação, para cair em tentação. Não deixou de ser menino nos olhos de Deus. Deus sabe que ele sabia. Deus sabe que a gente vai lá, sabe? Mas o que Deus quer é conserto, que a gente se arrependa de verdade. Deus permite tudo, todas as coisas, para a gente aprender. Às vezes a gente vai aprender a brincar. E todas as vezes, eu estou aqui de pé hoje, graças a Deus, estou de pé aqui. Mas quantas vezes eu tive que aprender, antes de aprender, eu tive que cair. Porque às vezes uma palavra, Deus pega a palavra para a gente não leva importância, não dá ligação, aí Deus vai ver então, já que eu estou falando, você não entendeu pelo amor, então, infelizmente, vou permitir a dor para você entender, doer, e você gritar por socorro, e você nunca mais vai passar por essa dor. Então, aí você nunca mais vai errar não passar por essa dor. Por glória a Deus, por glória a Deus. Então, não precisa a gente obedecer, não obedecer. Sem querer saber o porquê eu estou obedecendo, o porquê eu tenho que acatar, o porquê eu tenho que ser submisso, não querer saber. Só obedeça, e você vai ver uma palavra aqui ainda na terra. E no final, com fé em Deus, a gente vai passar a nossa prova, a nossa palavra. Que Deus abençoe, tem um dia, uma semana, um mês, um final de ano, de paz, de amor no coração, de conquista, de vitória.